Nessa cidade grande, além do frio e da fome, o que mais doía era perceber que existiam pessoas que pareciam farejar o desespero da gente. Não foram poucas as vezes em que batiam no meu ombro com um sorriso falso, dizendo que queriam ajudar, mas no fundo, só queriam tirar proveito da minha situação. Lembro de um homem que me abordou na rua dizendo que conhecia uma mulher que precisava de ajuda com limpeza e que pagava bem. Eu, na hora, com o bebê no colo e o estômago vazio, acreditei. Ele me levou até um bairro distante, me deixou esperando por mais de 1 hora num portão velho, e depois simplesmente desapareceu. Fiquei ali, sentada na calçada, com meu filho dormindo no colo, sem saber como voltar. Também teve uma mulher que me prometeu dividir um quarto por um preço baixo, mas quando cheguei lá, vi que era um lugar sujo, com mais 3 pessoas dormindo no chão. Ela queria que eu ajudasse nas despesas, mas também ficasse com o filho dela, enquanto ela saía para trabalhar. No fim, ela mal me deixou dormir, e ainda quis que eu lavasse as roupas da casa toda. Cada vez que alguém dizia que ia me dar uma chance, meu coração se enchia de esperança, mas logo vinha a frustração. Teve também um senhor que parecia simpático demais, sempre oferecendo comida, perguntando se eu precisava de algo. Um dia ele me ofereceu dinheiro para comprar leite, mas quando estendi a mão, ele segurou meu pulso com força e disse que nada é de graça nessa vida. Saí correndo com meu filho no colo e nunca mais voltei por aquelas bandas. Tudo isso me ensinou que mesmo quando a gente acha que chegou no fundo do poço, sempre tem alguém tentando cavar um pouco mais para empurrar a gente. Nessas horas, eu chorava em silêncio, mas também aprendi a levantar mais forte. Aprendi a desconfiar dos sorrisos fáceis e a confiar mais no meu instinto. Foi doloroso, mas essas experiências me mostraram que a cidade pode ser cruel, principalmente com quem vem de longe, com uma criança no colo e a esperança no olhar. Foi no fim daquele primeiro mês que percebi que, apesar de tudo, eu estava sobrevivendo. Tinha conseguido juntar, com muito esforço, o valor exato para pagar a pensão. Cada real veio de um canto diferente. De uma faxina que fiz num sobrado longe, de umas roupas que lavei para uma senhora exigente, de um trocado que uma vizinha me deu por cuidar do filho dela enquanto ela ia ao mercado. Não teve folga, não teve descanso, mas teve conquista. Quando entreguei o dinheiro à dona da pensão, minhas mãos tremiam. Era uma mistura de alívio e orgulho, porque eu sabia que aquele teto, por mais apertado e simples que fosse, era fruto do meu esforço, do meu suor e da minha persistência. Lembro de ter voltado para o quarto, segurando meu filho nos braços, e de me sentar no chão, porque nem cadeira eu tinha, e chorar. Mas dessa vez o choro foi diferente. Era um choro de cansaço, sim, mas também de vitória. Cada tarefa que aceitei, cada humilhação que engoli, cada passo que dei naquele mês, valeu a pena. Eu tinha conseguido. Era pouco para quem via de fora, mas para mim, era tudo. Não fiquei rica, não comprei nada novo, nem sequer sobrou dinheiro para a comida direito. Mas pelo menos, eu sabia que aquela noite dormiria sob um teto, com meu filho seguro do meu lado. E isso naquele momento, era tudo que eu precisava. Foi ali que entendi que a vida em São Paulo seria feita de pequenas vitórias assim miúdas, silenciosas, mas gigantes, para quem carrega o mundo nas costas. E cada uma delas me dava mais força para seguir, para acreditar que, mesmo com todas as dores, eu estava no caminho certo. Talvez um dia eu olhasse para trás e visse que tudo começou ali, com aquele primeiro mês, pago com sacrifício, com coragem e com amor. No meio de tanta solidão e medo, apareceram algumas mulheres que, como eu, também carregavam dores escondidas e batalhas silenciosas. Eram vizinhas da pensão, morando em quartos apertados como o meu, vivendo do bicos, cuidando dos filhos, lutando por um espaço naquela cidade que engole a gente sem piedade. No começo, era só um bom dia no corredor, um aceno tímido, um comentário sobre o tempo. Mas aos poucos, elas foram se aproximando, oferecendo ajuda, dividindo conselhos, estendendo a mão quando eu mais precisava. Teve um dia que meu filho estava com febre e eu não tinha dinheiro nem para um remédio. Foi a dona Lucinda quem apareceu com um chazinho, dizendo que era o que a mãe dela usava quando ela era pequena. E não é que ajudou? Teve também a dona Neia, que me ensinou a fazer sabão caseiro para economizar na lavanderia. Cada uma delas tinha uma história sofrida, marcada por abandono, por luta, por recomeços. Mas ao invés de se fecharem,
escolheram partilhar. E ali, entre conversas sussurradas no corredor e panelas emprestadas, nasceu algo raro. Amizade verdadeira, não daquelas de sair para passear ou rir de coisas fúteis, mas daquelas que seguram tua mão no meio do furacão. Quando a solidão apertava, era na presença delas que eu encontrava alívio. Dividíamos as dores e às vezes até as alegrias, mesmo que pequenas. Um dia, Dona Ruth apareceu com um pedaço de bolo e disse: "Senti que você estava precisando de um carinho." Chorei de soluçar naquele dia, porque era isso. Em meio a tanta dureza, aquelas mulheres se tornaram minha rede, meu apoio, meu chão. Eram diferentes de tudo que deixei na Bahia, mas, ao mesmo tempo, me lembravam a força das mulheres que me criaram. E foi assim, com a ajuda delas, que fui criando forças para continuar. Eu não estava mais tão sozinha, porque mesmo longe da minha terra, encontrei irmãs de jornada, e isso, naquele momento da vida, salvou meu coração de desabar de vez. Foi num fim de tarde abafado, depois de um dia inteiro lavando roupa para os outros, que eu ouvi pela primeira vez o som mais bonito que já saiu da boca do meu filho. Ele estava sentado no chão, com uma panelinha de brinquedo que uma das vizinhas tinha dado, e do nada olhou para mim, abriu aquele sorrisinho banguela e disse: "Mamãe." Foi baixinho, meio enrolado, mas eu entendi. Meu coração parou por um segundo, depois disparou, como se tivesse levado um susto bom. Chorei ali mesmo, ajoelhada no chão, com as mãos cobertas de sabão, e o peito explodindo de emoção. Até aquele momento, eu estava vivendo no modo sobrevivência. Cada dia era uma batalha, cada noite um medo diferente. Mas quando ouvi aquela palavra, tudo ganhou um novo sentido. Era como se ele tivesse me dizendo: "Eu vejo você, mãe. Eu sei do que você está fazendo por mim." Eu me senti reconhecida, amada, necessária. Não por pena ou por obrigação, mas por ele. Por aquele pedacinho de gente que dependia de mim, e que mesmo tão pequeno, já conseguia me dar forças só com uma palavra. Naquele instante todo cansaço virou coragem. Toda lágrima virou promessa de continuar lutando. Porque se ele conseguia crescer saudável mesmo com tão pouco, mesmo com tanto sacrifício, então eu não podia desistir. Aquela palavra virou combustível para a alma. Eu passei a trabalhar com mais ânimo, a encarar os problemas com outra postura, não que as dificuldades tivessem acabado. Pelo contrário, ainda vinham muitas. Mas agora eu tinha um lembrete diário do porquê de tudo aquilo. E cada vez que ele repetia "mamãe", mesmo que fosse só para pedir colo ou comida, meu coração se enchia de uma força que eu nem sabia que tinha. Era como se ele, sem saber, segurasse minha mão e dissesse: "Vai, mãe, eu estou aqui, e eu te amo." E isso, naquela época, era tudo que eu precisava para continuar em pé. Ser pobre e vinda do interior era como carregar uma placa invisível pendurada no pescoço, que gritava para todo mundo: "Ela não pertence daqui." Eu sentia isso nos olhares tortos, nas risadinhas abafadas, nas conversas interrompidas assim que eu chegava perto. Quando eu falava, com meu sotaque arrastado da Bahia, algumas pessoas faziam questão de repetir o que eu dizia, imitando minha voz, debochando da minha forma simples de falar. Diziam que parecia que eu tinha saído do mato, que aqui em São Paulo as coisas eram diferentes, que eu precisava me adaptar. Me mandaram calar a boca no mercado só porque perguntei se podia pagar em 2 vezes. Já riram da minha roupa surrada na fila do ônibus. Me falaram, com todas as letras, que meu lugar era de volta lá na roça. Teve uma vez, num salão que eu limpei, que a moça jogou um pano molhado no chão, do lado da minha cara, e mandou: "Faz direito." Nordestina. Engoli seco, porque precisava daquele dinheiro, mas fui embora para casa com um nó na garganta. Cada uma dessas humilhações ia deixando uma marca em mim, como se tentassem me lembrar o tempo todo que eu era menor, menos capaz, menos merecedora. E o pior é que, por um tempo, eu comecei a acreditar. Me sentia envergonhada até do meu próprio passado. Mas quando eu via meu filho dormindo tranquilo, mesmo que fosse um colchão fino no chão, eu lembrava que tudo que eu estava fazendo era por ele. E isso me impedia de desabar. A cidade grande me ensinou que gente de fora tem de ser 2 vezes mais forte, mais determinada, e por mais que doesse ser tratada como invisível ou como piada,
Eu fui criando casca, porque dentro de mim tinha algo que ninguém podia diminuir. A certeza de que eu estava lutando, não para ser aceita, mas para dar ao meu filho uma vida que eu nunca tive. E isso ninguém ia me tirar. O meu jeito de falar sempre foi motivo de piada para os outros. Bastava eu abrir a boca para alguém soltar uma gracinha. Oxente, está perdida, moça, diziam com um risinho no canto da boca, imitando meu sotaque como se fosse coisa engraçada, coisa de gente atrasada. Teve gente que me perguntou se eu tinha vindo de jegue, se lá na Bahia tinha escola, ou se eu sabia usar elevador. Tudo em tom de brincadeira, mas eu sentia o peso da maldade escondida atrás dessas palavras. Era como se o meu sotaque anulasse minha inteligência, minha capacidade, minha história. Até entrevista de emprego eu ouvi. Você fala engraçado, né? Aqui a gente prefere quem se comunique melhor. E eu só queria uma chance de mostrar que sotaque não mede caráter, não mede força, não mede vontade de trabalhar. Eu voltava para casa quieta, com o peito apertado, e por várias noites chorei baixinho, com medo de que meu filho crescesse ouvindo aquelas mesmas piadas, com medo de que ele sentisse vergonha de mim. Mas depois fui entendendo que meu sotaque era mais do que um jeito de falar, era a voz da minha mãe, das minhas tias, das vizinhas do interior que me criaram com amor. Era a memória da terra que me deu força. E se eles não sabiam valorizar isso, o problema não era meu. Comecei a responder com firmeza, sem baixar a cabeça. Comecei a ensinar para o meu filho que a gente não precisa mudar quem é para agradar ninguém. E mesmo que o mundo fizesse troça, dentro de mim eu carregava orgulho, porque meu sotaque contava uma história de luta, de origem, de raízes, que nem o tempo nem a cidade grande iam apagar.